Pessoal, conforme anunciado, nós vamos falar aqui agora sobre a reforma da Previdência. Eu estou aqui reunido com a minha equipe e nos últimos dias eu fiz um estudo muito aprofundado antes de opinar, justamente para que eu tivesse embasamento para falar para vocês sobre esse tema que hoje divide o Brasil. Então, eu vou fazer alguns esclarecimentos rápido antes de começar. Primeiro, dizer para vocês que eu não sou suscetível a pressões. Então, eu não estou preocupado com desgaste, com perca de votos, se eu vou ser reeleito, se eu vou me eleger para algo maior ou se eu vou perder a reeleição. Isso não faz diferença para mim. O meu compromisso é de exercer aquilo, a missão para a qual vocês me confiaram da melhor maneira possível. Por isso que eu tive tanto cuidado antes de definir a minha posição sobre a reforma da Previdência, porque eu queria estar embasado, eu queria estar preparado, primeiro para responder qualquer crítica que viesse em relação ao meu posicionamento. Segundo, para eu poder passar para vocês um posicionamento que vocês pudessem confiar. Porque a partir do momento que eu falo só aqui nessa rede social para mais de 1.400.000 pessoas, isso traz consigo uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de levar para vocês a verdade, levar para vocês aquilo que eu acredito ser o melhor para o país nesse momento. Então agora eu vou começar a falar sobre a reforma, mas era importante eu fazer essa introdução para dizer para vocês que o meu voto é isento e o meu voto ele é oriundo de um estudo aprofundado, sério, responsável, onde eu ouvi e li vários especialistas no assunto, além de, claro, ouvir vocês, ouvir aqueles que me acompanham, aqueles que acreditam no meu trabalho. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é a Previdência. Estão querendo colocar que a Previdência é um sistema onde você contribui e depois você pega de volta aquilo que você contribuiu. Isso não é verdade. A Previdência ele é um sistema de proteção. É um sistema de proteção do Estado àquelas pessoas para que elas possam ter uma vida mais digna na terceira idade, quando se aposentarem, enfim. É um sistema de proteção, não é um investimento. Previdência não é investir um dinheiro para receber de volta o que você investiu. Não é isso. Tá? E querem dizer para vocês que a reforma que a arrecadação da Previdência ela vem só daquilo que você contribui. Isso também não é verdade, tá? A Previdência ela é bancada pelo orçamento da Seguridade Social e lá tem o dinheiro de vários tributos. Lá tem uma parte do dinheiro do IPVA que é arrecadado com o IPVA. Lá tem uma parte da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Tem o PIS/PASEP, tem o COFINS. Tudo isso mantém a Seguridade Social, que só em 2017 teve uma arrecadação de 750 bilhões de reais. 750 bilhões. É daí que é retirado o dinheiro para bancar a Previdência. Dito isso, tá? Eu vou resumir aqui para quem está com pressa, mandando eu falar logo. Quem quiser continuar vendo as explicações, eu vou continuar. Mas quem está com pressa para saber meu posicionamento, eu vou resumir para vocês o que é a reforma da Previdência. Esse pessoal aqui faz parte da minha equipe, eles trabalham comigo. Imaginemos que eu tenho 4 anos de mandato. Imaginemos que eu fico 3 anos sem fazer nada, torrando meu dinheiro na farra. E aí quando chega no último ano de mandato, eu reúno eles e falo assim, pessoal, eu estou com dificuldades financeiras e vocês vão ter que contribuir com a metade do meu salário para me ajudar, porque olha aqui, tá no vermelho. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo colocar nas costas deles uma irresponsabilidade que é minha, uma falta de compromisso e uma incompetência minha. A reforma da Previdência, que eles chamam de reforma, e que não é reforma da Previdência, é um crime. E quem votar a favor dessa reforma está votando a favor de um crime. Nada mais é do que o governo querer jogar nas costas da população, de forma covarde, o peso da irresponsabilidade dele. E aí não me interessa quem foi, quem é ou quem vai ser o presidente. Nós estamos falando do Estado. Fizeram tudo errado e agora querem jogar na população mais pobre, mais necessitada, o preço dos erros. Aí vem aquela conversa assim, mas o presidente disse o seguinte há poucos dias, todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição. Não, vem cá, isso é uma piada. É sério que vocês querem que em um país onde nós não temos saúde pública de qualidade, onde nós não temos educação, onde nós não temos emprego, são esses os brasileiros que vocês acham que tem que contribuir com o rombo da Previdência? Se é que esse rombo existe, porque ninguém define isso, eu vou explicar essas questões
técnicas já já. São esses brasileiros que estão morrendo na fila do SUS, e eu posso falar sobre isso com autoridade. Muita gente me conheceu recente, depois que eu fui eleito deputado, ou durante a greve dos caminhoneiros, mas eu tenho um trabalho de uma década, advogando de graça para gente doente na fila do SUS. Eu conheço o sofrimento dessas pessoas. São esses os brasileiros, da dona de casa que acorda 4 horas da manhã para conseguir uma ficha para o filho dela consultar, e às vezes ela não consegue. Do trabalhador que sai de casa procurando um emprego e não consegue porque ele já passou dos 50 anos de idade e não tem mercado de trabalho. Do pai que tem que colocar o filho numa escola de péssima qualidade. São esses os brasileiros que vocês querem que contribuam para a Previdência? Será que são eles realmente os responsáveis por esse rombo, entre aspas? Porque eu vou provar que não existe rombo, e no final desse vídeo eu vou dar a solução para a gente resolver esse problema sem precisar sacrificar a camada mais pobre da população. Primeiro, só para explicar para quem defende a reforma da Previdência, é o seguinte: o orçamento que banca a Previdência é bancada através do orçamento que vem da Seguridade Social. Uma parte desse orçamento vai para a Previdência. Só que o governo não informa quanto desse orçamento vai para a Previdência. Então não tem como a gente saber se tem rombo. Por quê? Porque para a gente saber se tem rombo, a gente teria que saber desses 750 bilhões, quanto vai para a Previdência e quanto custa a Previdência, para aí a gente saber se tem rombo. Tá? Mas vamos imaginar que tenha esse rombo. Sabe por que tem rombo? Porque só em 2017 foram desviados do orçamento que estava previsto para a Previdência Social 159 bilhões de reais. 159 bilhões de reais que deveriam ter ido para a Previdência foi desviado para outras áreas. Sabe por quê? Porque existe um instituto chamado DRU. Sabe o que é o DRU? Que eles colocam essas siglas para o povão não entender nada. Significa desvinculação de receita da União. Sabe o que isso significa na prática? Que se o governo começar a arrecadar mais com a Previdência, ele não é obrigado a investir todo esse aumento da arrecadação na manutenção da Previdência. Ele pode desviar para outras áreas, e ele já tem desviado. Por isso existe o déficit, repito, se é que ele existe. Porque só em 2017, o governo, valendo-se dessa DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, ele desviou 159 bilhões de reais. Tá aqui, documentos oficiais, Senado, site da Presidência, tudo documentos oficiais. Então, se existe o déficit, existe porque o governo está desviando para outros setores. E ele quer continuar desviando. E sabe para onde o governo quer desviar? Para pagar títulos da dívida pública, para aumentar o lucro de banqueiro. Sabe por quê? Porque é fácil mexer com os ribeirinhos lá no Vale do Jequitinhonha, é fácil mexer com a população mais pobre desse país. Agora, ninguém tem peito para mexer com o Setúbal da vida, para mexer com o Itaú, para mexer com o Bradesco. Vamos mexer com o povo pobre, sabe por quê? Porque eles não têm ninguém por eles. A gente arranca tudo que puder deles, faz eles trabalharem igual condenados até o último dia de vida, porque com eles não tem perigo. Ninguém fala a voz deles, ninguém grita por eles. Mas eu quero dizer para essa turma que aqui dentro do Congresso agora tem um deputado que fala a voz do povo, que representa o povo, que não se vende, que não aceita emenda em troca de voto, que não veio nesse mundo para ganhar dinheiro, mas que veio nesse mundo para ajudar a fazer a diferença. E eu tô aqui dentro para ser a voz dessas pessoas. Vocês não vão mexer com a camada mais pobre desse país e achar que vai ficar por isso mesmo. Porque se o Bradesco tem os dele aqui dentro, se o Itaú tem os defensores dele aqui dentro, o povo agora tem aqui dentro o dele também, que chama André Janones, que é um fiscal que eles colocaram aqui para ninguém fazer eles de trouxa mais, e não vai fazer. Vocês sabiam que se o Brasil tivesse crescido nos últimos 2 anos 2%, que é um crescimento pífio, ridículo, se tivesse crescido 2%, a gente teria hoje mais ou menos 1 trilhão na Previdência. 1 trilhão de superávit. Tirando as despesas, ainda sobraria 300 bilhões.
A gente não tem isso por incompetência dos nossos governantes. E aí, vocês não têm culpa dessa incompetência. Eu não tenho culpa, o povo não tem culpa. Por que que o povo é que vai pagar por essa incompetência? 2% é um crescimento pífio. Eu não estou comparando com os chineses. Aí vamos lá, a previdência é necessária, ok. Por que que o Brasil, de todos os países do globo, Brasil e Estônia são os únicos 2 países que não cobram dividendos? A Lei Candir isenta de CMS a Vale. Vocês sabiam que a Vale tem isenção? A Vale, que acabou de matar 300 mineiros, ela tem isenção. Ninguém tem coragem de mexer com os poderosos. É mais fácil mexer com a população carente desse país. Vamos começar a cobrar dividendo de quem tem? Vamos cobrar a dívida do Itaú? Vamos cobrar a dívida do Bradesco? Agora, esses dias eu vi um deputado... Só tomar uma água aqui e já continua. Eu vi um deputado nas redes sociais dele defendendo a Previdência sob a seguinte argumentação. Ele diz que... Gente, presta bem atenção nesse ponto que eu vou falar agora, que é o ponto mais importante, mais revoltante desse vídeo, e eu quero que vocês compartilhem ele para chegar no país inteiro. Compartilha aí, eu já vou concluir. Veja bem. Esse deputado defende que o Brasil precisa passar pela reforma da Previdência, porque realmente tem muitos devedores da Previdência, mas não tem como cobrar. Não tem como cobrar os bilhões que o Bradesco deve, que o Itaú deve, que tantas e tantas outras empresas devem para o nosso país. Sabe por que não tem jeito de cobrar, segundo esse deputado, que eu não vou citar o nome por enquanto? Não tem jeito de cobrar porque a nossa legislação é lenta. Segundo ele, tem muita burocracia. A nossa lei é lenta. Aí eu queria, então não tem como, então vamos deixar pra lá. Por que que você que está me assistindo, quando você deve o seu IPTU, se você não pagar, eles vão tomar a sua casa? Por que que não existe essa lentidão na justiça quando você deixa de pagar o seu IPVA e para em uma blitz? Por que que não existe essa lentidão da justiça quando você deixa de declarar o seu imposto de renda e é pego? Por que que com o povo, com a massa, com quem sustenta esse país, a justiça é célere, é rápida e funciona de forma efetiva? E contra os poderosos, ela é lenta. Nós somos deputados, estamos aqui para legislar. Nós somos pagos e muito bem pagos. Tem muita gente aí me parabenizando, eu não sou digno de parabéns, porque eu estou exercendo o meu trabalho e eu recebo muito bem para isso. Nós, deputados, temos um dos maiores salários desse país. Então nós recebemos bem para isso. Nós não temos que ser parabenizados, nós temos que trabalhar. Aqui está uma onda de deputado abrir mão disso, daquilo, só falta ele vir trabalhar. Abre mão de verba disso, verba daquilo, mas não aparece aqui no Congresso para trabalhar. Se esse deputado que falou isso, que não tem como receber dos poderosos porque a lei é lenta, vamos mudar a legislação, é a nossa função enquanto deputado. Vamos aprovar uma nova legislação dura, célere, para cobrar desses grandes devedores da Previdência. Por que que, quando o ex-presidente Collor quis, ele foi lá e meteu a mão no dinheiro do povo da noite pro dia? Faz isso agora! Só que faz com o Bradesco, faz com o Itaú, faz com as empresas que estão devendo para o nosso país. Aí eu ainda tenho que ver alguns hipócritas, gente mal intencionada, porque quem defende essa reforma é mal intencionado. Eu tenho que ver essas pessoas vir aqui dizendo que a reforma é necessária para o país. E aí, na maior hipocrisia, ainda diz o seguinte: olha, a reforma é ruim para mim, mas ela é boa para o Brasil. Tem muita gente com esse discurso. A reforma realmente ela é ruim para mim, mas ela é boa para o Brasil. Que Brasil? Se ela é ruim para os brasileiros, como que ela vai ser boa para o Brasil? Brasil não existe. Países, municípios, estados são criações jurídicas. Eu não sento com o Brasil aqui no meu gabinete e dou um copo de água para o Brasil. Eu sento aqui no meu gabinete e dou um copo de água para os brasileiros. Como? Eu queria que alguém me explicasse como que uma reforma pode ser ruim para os brasileiros, mas boa para o Brasil. O Brasil é os brasileiros.
Os brasileiros são o Brasil. Não tem como ser boa para o Brasil e ruim para os brasileiros. Ah, André, mas vai aumentar o investimento na saúde, educação, segurança. Mentira! Primeiro que boa parte desses investimentos estão tabelados pela PEC, que limitou os gastos públicos. E aquilo que não está limitado, o governo pode mexer como bem entende, por conta da DRU que eu falei aqui no início. Ele consegue 30% de uma parte, ele consegue desvincular. Então não há garantia. Então eu já provei que não existe déficit, que se ele existe, considerando que ele possa existir, é porque o governo está desviando dinheiro da Previdência para pagar a dívida pública, para sustentar banqueiro. E aí eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Se nós temos, a questão é a seguinte, nós temos um bolo. Vamos imaginar que a Previdência é um bolo. Nem todo mundo está... Então aqui, a Previdência, vamos imaginar que a Previdência é um bolo. O bolo não está dando para todo mundo. Sabe o que o governo está propondo? Diminuir o número de pessoas que comem o bolo. Só que nesse caso, diminuir o número de pessoas é matar gente. É matar pessoas. Ora, o bolo aqui, 50 milhões de pessoas precisam comer desse bolo. Só dá para 40 milhões. Então vamos matar 10 milhões. Não, nós temos que aumentar o tamanho do bolo. Não é diminuir o número de pessoas que precisam comer. Tem um ponto que eu acho mais absurdo de todos, que é o seguinte. Eu advoguei pouco, mas na área previdenciária eu advoguei pouco, mas advoguei. E eu recebia no meu escritório, lá no interior de Minas Gerais, várias pessoas à procura do benefício de prestação continuada, né? Na época, LOAS. Que é isso para quem não entende? O governo paga um salário mínimo para essas pessoas que não têm condição nenhuma. Mas é muito difícil alguém conseguir, porque é muito requisito. Tem que passar por uma triagem, assistente social. É difícil conseguir esse benefício. Para você conseguir esse benefício, você tem que estar numa situação de miséria. Então, o cara que recebe esse benefício de um salário mínimo do governo, o BPC, ele está numa situação de miserabilidade. Ele está numa situação de desgraça. É o sujeito que ele não tem roupa para vestir. Ele não tem casa para morar. Às vezes ele anda na rua com mau cheiro porque ele está 5 dias com a mesma roupa. Ele não tem dinheiro para comprar os remédios dele. Ele não tem comida em casa. Tem que ser nesse nível para ganhar esse benefício. Tá? Tem que ser nesse nível para ele ganhar um salário mínimo. Pois bem, o governo quer que esse cidadão, que esse brasileiro miserável, que não tem comida, que não tem como sustentar os filhos, que não tem roupa para vestir, ele quer que esse brasileiro em situação de miséria, de desgraça, que esse brasileiro contribua com 40% da sua renda para a reforma da Previdência. É esse brasileiro que está tendo seu benefício reduzido de R$1.000 para R$600. Ele vivia com R$1.000, agora ele tem que viver com 600. Isso é covardia, isso é matar pessoas, isso é assassinato. E eu não fui eleito para ser cúmplice de um assassinato. E você que está aí defendendo a Previdência, eu quero dizer para você que no nosso país nós temos 50 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza, e nós temos cerca de 70% da população, quase 70%, que vive com menos de R$2.000 por mês. Ninguém consegue viver com menos de R$2.000. Consegue sobreviver, mas não consegue viver. Então, você que está defendendo, eu vou fazer um resumo de quem defende a reforma da Previdência. Quem defende a reforma da Previdência hoje no nosso país, ele quer uma única coisa. Ele quer que cada brasileiro desse país, cada brasileiro em situação de pobreza, que esse brasileiro, enquanto respirar, enquanto houver ar nos pulmões desse brasileiro, que ele contribua, que ele trabalhe e que ele pague para o governo, para que essas pessoas continuem dando Ctrl+C, Ctrl+V, defendendo a reforma na internet e vivendo de juro. Porque quem defende a reforma da Previdência não é gente trabalhadora que vive de ralar lá na zona rural, não. Eu duvido que uma mulher trabalhadora rural que acorda 4 horas da manhã,
Aí ela tem que ir pro curral tirar leite ou ir pra lavoura, ela tem que mandar os filhos pra escola, arrumar os meninos, dar banho, depois fazer almoço, janta, trabalhar o dia inteiro. Essa mulher agora vai ter que trabalhar até os 60 anos de idade. Só que muitas vezes a expectativa de vida em algumas regiões do país nem chega aos 60 anos. Ou seja, é escravizar essa gente. É fazer eles trabalharem até o último suspiro de vida. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. E aí você que está defendendo a reforma da Previdência, utilizando de 2 argumentos que o governo usa como marketing. O primeiro, que acabou com a aposentadoria especial dos políticos. Mentira! Acabou para os próximos, a nossa tá valendo. Eu abri mão da aposentadoria especial porque eu quis, para poder votar com isenção nessa reforma. Mas não vai cortar a aposentadoria de político nenhum, não. Com 8 anos de mamata consegue aposentar. E o segundo, que é o mais absurdo, também eu quero que vocês prestem muita atenção. Compartilha o vídeo, que também é um ponto crucial desse vídeo, isso que eu vou falar agora. Tem muita gente dizendo o seguinte: quem ganha até um salário mínimo vai contribuir menos. Contribuía com 8%, agora contribui com 7,5%. Vamos direto ao ponto. Sabe o que significa isso? R$5 a mais. R$5 a mais o governo está dando para cada brasileiro que ganha até um salário mínimo, para ele defender a reforma, para ele vir aqui na rede social falar que a reforma da Previdência é boa. R$5! Isso é um marketing ruim, um marketing vagabundo e um marketing que só pega idiotas. R$5. São os 2 pontos positivos da Previdência. Acabou com a aposentadoria de político? Mentira, acabou daqui para frente. Todos nós que já tivemos mandato ou que temos mandato, que estamos aqui, todos nós, a aposentadoria continua valendo. Eu abri mão da minha porque eu quis abrir, mas a Previdência não corta as mamatas do passado nem do presente. Ah, mas diminui a alíquota de 8% para 7,5%. Sim, isso dá uma contribuição de R$5 para cada brasileiro que vive com salário 15 centavos por dia de contribuição. Essas pessoas que ganham até um salário mínimo, ficou ótimo para elas agora. Elas têm direito a todo dia 15 centavos que o governo está dando para elas. R$5 por mês. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar nada, não? Outra coisa que eu queria frisar aqui, que se o governo está desvinculando receita, que seria da Previdência para outros setores, como que a gente pode falar em déficit? Se o governo está desvinculando receita é porque sobra dinheiro. Ninguém desvincula se está faltando dinheiro. Outra coisa que eu coloquei aqui para falar para vocês. Para finalizar, para fechar com chave de ouro o número de absurdo que o governo quer fazer com a gente, eu quero dizer o seguinte para vocês. A proposta é de uma previdência capitalizada. Sabe o que isso significa? Significa que o dinheiro que você contribuir para a previdência é o dinheiro que você vai receber depois. Nós vamos deixar de ter essa rede de proteção para adotar um sistema de capitalização. Nós temos hoje um sistema solidário. Nós vamos passar a adotar um sistema capitalizado. Você vai contribuir e depois pega esse dinheiro de volta. Na prática é isso. Então, para que a gente vai precisar de previdência? Isso não é previdência, isso é investimento. Se for para eu colocar o dinheiro e receber ele de volta, então eu coloco numa poupança, numa conta corrente ou debaixo do meu colchão. Eu não preciso do governo, eu não preciso do Estado. Na prática, gente, é isso. Mas sabe por que eles querem isso? Porque adivinha quem vai administrar a nossa previdência daqui para frente, se a gente aprovar esse modelo capitalizado da previdência? Sabe quem vai administrar? Os bancos. Olha eles aí de novo. Os mesmos banqueiros que hoje o governo desvia dinheiro da previdência para pagar juro da dívida pública, são os bancos privados e públicos, mas estão querendo até privatizar o Banco do Brasil e a Caixa, são os bancos que vão administrar, ou seja, mais lucro para banqueiro. Quem manda nesse país são os banqueiros. Sempre foi. E essa reforma visa só atender os interesses deles. Para finalizar esse vídeo, eu peço que você compartilhe. Quero passar uma última mensagem.
A covardia que estão fazendo em relação ao benefício de prestação continuada com os deficientes físicos também é algo que a gente não vai admitir. Eu venho de família muito humilde. Nunca usei isso para ganhar voto, porque eu não preciso disso. Eu tenho um trabalho para mostrar. Mas eu sou filho de uma doméstica, me formei graças a uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhei como cobrador de ônibus para concluir a minha faculdade. Eu entrei aqui com o compromisso de ser fiscal do povo. A minha bolsa de estudos, através da qual eu me formei no curso de Direito e realizei meu sonho de ser advogado, foi bancada pela população pobre desse país. A minha bolsa de estudos foi paga com o dinheiro dos impostos e dos impostos dos pobres, porque quem paga imposto nesse país é pobre. Milionário não paga imposto nesse país. Então, se hoje eu sou um deputado federal, eu tenho um diploma, eu sou advogado, eu devo isso à população mais pobre desse país, que pagou os seus tributos e com esse dinheiro desses tributos eu consegui obter a minha bolsa de estudos e me formar advogado. Eu nunca vou virar as costas para quem trabalha, para quem realmente precisa e para quem eu devo tudo que eu tenho hoje, porque eu devo primeiro a Deus, segundo a essas pessoas. Eu nunca vou trair as pessoas que confiaram o voto para me colocar aqui dentro para ser fiscal deles. É isso que eu estou fazendo. Você que é a favor da reforma da Previdência, fica à vontade para comentar. Só peço que não me ofenda. É livre a crítica, a discordância. Mas eu também desafio qualquer um para debater. Porque não tem como. A reforma da Previdência não se sustenta. E fica esperto com quem está defendendo a reforma. Algum interesse tem por trás. Não existe o bem do Brasil, existe o bem dos brasileiros. E só para fechar o vídeo, peço que você compartilhe e eu quero mandar um recado para o governo que disse que vai liberar, saiu a notícia recente, que o governo vai liberar 5 bilhões de reais para os deputados de primeiro mandato, e eu sou um deputado de primeiro mandato, para esses deputados votarem a favor da reforma da Previdência. Quero mandar um recado para o governo. Enfia esse dinheiro aonde vocês quiserem, menos aqui dentro do meu gabinete, porque aqui tem um brasileiro honrado, digno e correto que não está à venda. Vamos para cima deles, derrubar essa reforma. Tamo junto.